Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 534 e minguando até 756 dias, 1º de junho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante. Blog diário de 533, os 4 planos espirituais das palavras, sendo esse o título, e com o subtítulo, com o título com o subtítulo Consciência da Palavra, ok? Eh, vamos, entender que tudo que a gente for relacionar, que a gente estamos relacionando dentro deste blog diário é de extrema importância. Não deixa de acompanhar o que fora dito Deus do primeiro blog, não tire conclusões precipitadas sobre nada, né. Eu vejo tanto que grandiosa essa evolução do blog diário, muito interessante. Se você fazer o trabalho de uma conscientização, nós estamos entrando numa parte muito delicada de entender o que é bom e que é bem, o que é mal, entender definitivamente isso, né, que determinada situação, o mal ele é apenas uma flexibilidade para aqueles que têm consciência. Para os profetas, o mal, ele é apenas uma flexibilidade. Mas para os atos inconscientes, eles faz disso uma realização, uma realidade, eles dão a vida para essa falsidade, mantém essa ideia de, né, de falsidade em todas as formas. Entenda o quanto isso é grandioso e bonito. Deus nunca deixou de ser Deus por causa de seres humanos, ele continua sendo Deus, só que ele trouxe o juízo sobre o bem e sobre o mal. Os astros, né, que fazem o movimento dentro da sociedade, ele nunca deixou de ser santo, ele só traz o juízo sobre o bem e sobre o mal. Amo muito, eu vejo grande, muito grandioso, não importa se é Cristo, se é anticristo, certo? Se eu tenho consciência, eu sou santo, certo? E se é Deus, ele é santo, da mesma forma, não importa, certo? Aí o que que vocês estão fazendo aí? Vocês entendam de várias formas, imagine se Deus fosse batalhar com Satanás, com as pessoas que estiverem encarnado a falsidade, tirar a vida dela, onde que estaria a misericórdia de Deus? Tira a vida das pessoas, porque o tanto de arma que nós temos, o tanto de tecnologia, se Deus quisesse fazer, puf, acabar com tudo, ele acabava. Mas vamos trabalhar a consciência das pessoas, vamos convencer ela do mal, do mal que elas fazem para que ela possa, praticar o bem. É melhor, muito bom, muito grandioso. O que que é que separa os astros, os astros, profeta, o que que separa Deus do mal? Os tempos, são a compreensão do tempo. Eu entendi que a partir do sexto milênio, Deus ia trabalhar a unificação, então eu fiquei com o meu corpo flexionado, trabalhando Cristo e anticristo e Cristo, anticristo e Cristo. O anticristo é servo de Cristo, Cristo é servo de anticristo. No tempo de Guerra Fria, eles vai trabalhando em ideologia dentro da sociedade, deixando os corpos todos flexionados. Ah, a pessoa está com crise, deixa ela ir, tranquilo.
né, está absorvendo a falsidade, está dando a vida para Satanás, né, está permitindo que o Satanás venha roubando a vida dela, deixa ela aí tranquilo, certo? Esse Satanás que elas estão encarnando, essas ideias, são coisas que ela aprendeu, né, de uma forma, sei lá, como que elas vêm entendendo. Entenda? O processo de unificação, eu tenho dito isso no blogs anteriores, que ele representa umas ideia muito dolorosa, certo? Da mesma forma que ele possa ser uma coisa muito bom, ele da mesma intensidade que ele é uma coisa muito bom, ele também é muito ruim. Vai depender de como as pessoas estão se comportando, certo? Dentro da sociedade. Entenda isso de toda forma. Eu sempre tenho por hábito de fazer uma expressão livre, né? A expressão livre é aquela formação de Cristo, tudo aquilo que Deus formou nesse mundo, nessa grandeza deste mundo, e depois dar uma expressão livre sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Então vamos então entrar, né, para este contexto, fazer o trabalho de conscientização, fazendo leitura daquilo que já sobre a formação de Cristo, fazendo uma mediação sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, certo? Eu sempre deixo na descrição um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse. Também vou deixar na descrição a abertura desse título, que ficou muito interessante, certo? A forma em com que eu me expressei, né? Teve algumas complexidade em uma coisa e outro para compreender, para expressar, procurando as palavras. Às vezes as palavras ela não vêm, né, de uma certa forma, eu fico, né, de uma certa forma, retardando as minhas expressões, para quê? Para que isso seja uma flexibilidade, para que fique uma compreensão, ok? Depois também, mais tarde, eu vou colocar uma referência desse título, ver qual que ficou melhor e vou deixar uma referência para vocês e da mesma forma, trabalhando isso nas suas consciências de toda forma, muito interessante. Trabalhe sempre quando você pegar esse blog diário, vai na descrição, você sabe o que fazer. Eu repito, tudo que eu faço dentro do blog diário é uma repetição. Vocês não precisam ficar procurando nada. Se vocês entenderam o que eu estou falando, vocês vão entender de mim até o fim. Porque nada eu vou mudar minha postura de expressar, de falar, né, de comportar dentro deste blog diário, porque para ficar uma coisa simples, repetida, para que você sabe como vai trabalhar isso na sua consciência, para você não perder o seu tempo para ficar procurando coisas dentro né, deste canal, né, existe várias formas de você se perder hoje com essa praticidade da internet. Vê aí, às vezes você vai fazer uma coisa na internet, você acaba fazendo outra. Faz uma coisa não, mas aqui ó, você repetindo, já sabe o que fazer, já sabe o que você vai como que você vai comportar, sabe como que você vai fazer, para não ter complexidade, ok? Vamos lá então para fazer, né, a leitura e depois vir com a expressão livre, né. Blog diário de 533, os 4 planos espirituais das palavras, parte 2. A consciência da palavra, né, subtítulo: A consciência da palavra, parte 2. Da mesma forma, eu vou fazer desse título e subtítulo junto, para ter uma complexidade, para ter uma formalidade melhor, certo? Para não ter essa complexidade, para a gente ficar livre, para que a gente possa compreender, às vezes, pelos títulos mesmo, tudo que está sendo dito, ok? Vamos lá. O anticristo no tempo de Guerra Fria, ele ganha uma funcionalidade de representar o Cristo, a morte do poder de Deus. Sendo o mal, vai agir inconscientemente. Sendo o bem, vai agir conscientemente. Esses 4 planos das palavras se dividem em 2 planos espirituais, representando o interior e o exterior de corpo. Palavra da vida vai representar a consciência interior e o corpo de palavra, a consciência do corpo emocional, representando o exterior do corpo. Sendo mais específico, a consciência da vida para o interior do corpo e a consciência do corpo para o exterior de corpo. Quando eu estiver relacionando a mim mesmo, tenho que ter consciência na palavra, tem que ter consciência na palavra, consciência na vida e consciência no corpo.
transformando esta consciência em relacionamento social para ser gloriado com a sociedade, de acordo com o ambiente e com as línguas desses ambientes, representando o corpo e o espaço de corpo. Este espaço de corpo vai explicar a consciência interior de cada corpo em específico, e o corpo vai ser representado por Cristo no tempo de Guerra Fria e representando o globo. Vamos então para a expressão livre, né? Para a gente entender tudo o que está sendo dito dentro deste blog diário. É tudo completando, né, sobre aquilo que eu já tenho dito no primeiro, né, no primeiro blog diário desse título, né, na abertura dele, ficou muito, muito explicativo. De toda forma, vamos, né, hoje o ideal é a gente expulsar todo o mal para fora. Deixa tudo sair para fora. Vamos expulsar tudo para fora. Nada que possa habitar dentro de nós possa ser ruim. Vamos compreender isso. Esse processo desse título, ele vai fazer com que nós movimenta, mesmo sendo a pessoa inconsciente, se você está interagindo, você vai entender o movimento que Deus fez, de dentro para fora, expulsando o mal de tudo para fora. E nós vamos insertindo nesses fim desse tempo, nós vamos continuar fazendo movimento para Deus, para Cristo e para o relacionamento social, expulsando tudo para fora, certo? Expulsando tudo para fora. Aí, se você estiver entendendo, tiver uma consciência dessa palavra, você pode entender Jesus do relacionamento social, Jesus do Cristo, a mesma coisa para você. Você só tem que ter consciência que você tem que ser a palavra, você é a vida, você é corpo. Pronto. E nada dentro de você possa ser mal. Você só tem que entender isso. Nome de pessoa, nome de tal, de corpo emocional, nada disso vai ser importante. Você tem que ser essa pessoa importante, entenda? Porque é assim que Deus vê todas as pessoas, todos os corpos emocionais de Cristo, e Deus vê dessa forma. Todas as pessoas são importantes, ok? Vamos lá para a expressão livre. O anticristo no tempo de Guerra Fria, ele ganha uma funcionalidade de representar o Cristo na morte do poder de Deus, né. O anticristo vê que tudo aquilo que eu falei, né, eu tenho um reflexo aqui, o anticristo é o reflexo, é o Jesus do relacionamento social. Esse anticristo é o reflexo do meu corpo emocional, eu estou gerando ele. Esse anticristo, ele quando ele tem uma consciência, ele vai para Cristo, porque o Cristo, ele vai representar a unificação de todos os anticristos dentro da sociedade, né. Nós fizemos trabalho social, agora nós estamos presos dentro dessa matrix. Vamos dizer isso só para vocês entenderem. Nós estamos presos dentro dessa matrix, que hoje ela é bem compreensiva com a internet, ela é bem compreensiva, tudo, você está cercado por tudo aí, ó, né, tecnologia, ela ganhou as suas as suas formas de interagir com tudo. Aí o seu corpo emocional, você continua tendo consciência, palavra, consciência da palavra, consciência da vida e consciência do seu corpo emocional. Continua e permitindo que ele seja santo, aí vai tudo para fora, certo? Então, o anticristo e o Cristo, eles estão trabalhando em uma mesma proporção dentro dessa guerra fria, um representando o outro o tempo todo, um representando o outro o tempo todo. Satanás e Lúcifer, eles se uniram para de uma certa forma, levar ao juízo, quando é consciente, levar ao juízo a todos, ganhando essas grandezas aí. Vamos colocar a internet aí, a internet ganhou todo mundo, entenda isso. O que nós sobramos com nossos corpos emocional. Nosso corpo emocional, mais uma vez, é formado por quê? Consciência da palavra, consciência para a vida e consciência do corpo emocional. Consciência da palavra, consciência da vida e consciência do corpo emocional. O Jesus do relacionamento social e o Jesus, o Cristo, está tudo lá fora, é uma sombra do poder de Deus. O Jesus do relacionamento social é aquilo que eu estou transmitindo, é aquilo né, que eu estou falando, estou me expressando socialmente. Ele vai ficando bem fora do nosso corpo, eu vou produzindo ele, eu vou interagindo com uma coisa e outra, coisas boas, coisas ruins, sei que tem lá, vai aparecendo. Quando é bom, já é a glória do corpo comum, já é a glória do corpo comum, certo? No futuro, quando todas as pessoas estiver consciente, esse Cristo vai sumir e ele vai ser o próprio poder de Deus. Nós vamos entender que nós somos consciência interior, palavra da vida e consciência exterior, a glória de um corpo comum acabou. Acabou a confusão de todos. Aí
Deus vai trabalhar a realidade momentânea desse tempo presente que nós estamos relacionando uma coisa e outra, certo? Aí é um reino de Deus, é um governo de Deus lindo, bonito, é vocês compreender para que isso já possa ser uma realidade para vocês, ok? Sendo o mal vai agir inconsciente, né, o anticristo, o Cristo, sendo o mal vai agir inconsciente, né, as pessoas vai dar a vida para o Jesus do relacionamento social, vai dar a vida para um Cristo que vai falsificar ele, que é coisa da emoção dele e tal, tal, é muita complexidade. Vocês têm que entender isso, é muita complexidade, certo? O que vai determinar é aquilo que está na sua consciência, aquilo que você está compreendendo, não são nomes, ok? Sendo o bem vai agir conscientemente, né, o bem é conscientemente. Os profetas eles não, né, de uma certa forma eles têm essa consciência, deixar os corpos flexionados, eles trabalhou para o anticristo muito vezes, mas existe um verdadeiro profeta. Vamos dizer isso para vocês entender. A glória de um corpo comum, né, de uma certa forma, ele interage tanto a falsos profetas, que é o anticristo, né, que é conscientemente o anticristo e inconscientemente o anticristo. O inconscientemente o anticristo, eles são emocionais, eles são vivos, ele tem vida, mas o conscientemente eles não têm vida, eles entendeu? Tá tudo fora do corpo dele. Cristo e anticristo lá fora, lá fora, lá fora, lá fora, lá fora. Tudo aí é um abismo, é um abismo. Acompanhe a evolução dos blogs diários, você vai compreender tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Eu estou amando apresentar isso, porque isso vai ser esclarecedor. Acompanhe e tudo que está sendo dito. Vamos lá. Sendo o mal vai agir inconscientemente, sendo o bem vai agir consciente. Estes quatro planos das palavras se dividem em dois planos espirituais, né? É tudo aquilo que eu estava tendo dito antes, né? Dois planos, quatro planos das palavras se dividem em dois planos espirituais, representando o interior e o exterior do corpo. A palavra da vida vai representar a consciência do interior do corpo e o corpo de palavra vai representar a consciência do corpo emocional, representando o interior do corpo, sendo mais específico, a consciência da vida para interior de corpo, a consciência do corpo para representar para o exterior do corpo, né? Entenda que vou voltar aqui, porque eu li querendo dar uma pausa, mas vamos lá de novo, vamos ler tudo isso aqui completo, para a gente entender que depois eu vou falar isso de outra forma. Vou falar isso, explicando isso, né, para a gente possa compreender. Sendo o mal vai agir inconscientemente, sendo o bem vai agir conscientemente. Esses 4 planos das palavras se dividem em 2 planos espirituais, representando o interior e o exterior de corpo. A palavra da vida vai representar a consciência interior, o corpo de palavra o corpo de palavra, a consciência do corpo emocional, representando o exterior do corpo, sendo mais específico, a consciência da vida para o interior do corpo e a consciência do corpo para o exterior do corpo. Entenda o quanto isso é interessante, olha só. Divide aqui, ó, certo? Quando você estiver aqui, você se divide, certo? Aqui divide, certo? Divide aqui, certo? Se divide consciência interior é isso aqui, consciência exterior é isso aqui. Agora, isso aqui é outra complexidade. Essa interação aqui é outra complexidade. Essa interação é outra complexidade. Quando você fazer o movimento para fora, por exemplo, você está olhando, né, você está olhando, observando, o corpo emocional você está observando, você está olhando para fora, você está relacionando aquilo à sua consciência interior, você está fazendo o movimento correto, certo? De uma certa forma, quando o outro corpo também estiver nessa mesma postura, fazendo daqui para dentro, fazendo, então ele está fazendo um movimento correto, ele está relacionando a sua consciência interior. Mas vamos supor que ele começou a negar
gerenciar esse corpo emocional. Então ele transformou ele em espiritualidade. Então ele todo é uma imagem. Esse corpo todo é uma imagem. O que você está vendo é apenas uma imagem. O que a pessoa está vendo de você é apenas uma imagem, porque os dois estão negando, os dois estão transferindo palavra entre eles de forma negativa. Ah, não é negativo, eles estão se realizando entre uma coisa e outra, então é harmonia de corpo. Eles ganharam uma harmonia do corpo. Então, esse corpo emocional é ele que vai dar realidade para tudo que você for relacionar dentro da sociedade, certo? Que de determinada situação ele vai ficar quase assim, ó, ele tem uma espiritualidade bem separada, bem dividido, bem dividido, bem dividido, de forma que dependendo que você relacionar, você atrai as coisas ruins da sociedade. Se você relacionou uma coisa ruim para a sociedade, uma coisa negada, você vai atrair para você. Se você vai atrair que nesse corpo emocional. Se você relacionou uma coisa boa, então você vai começar a se realizar com Deus, com Cristo, com esse corpo, com essa palavra da vida, vai começar a ser glorificado. De forma que a consciência do relacionamento social, ele é dividido, certo? Mas aqui no tempo de Guerra Fria, ele vai aqui, ó, ele volta aqui, ó. Por quê? A imagem é ela que vai dar uma estrutura para você trabalhar o anticristo, a imagem desse corpo. E é por isso que ele pode estar vivo, ele pode estar tendo uma consciência aqui, ele pode estar tendo uma consciência aqui nesse corpo, ou ele não pode, ele não tem essa consciência. Todos os dois é vivo. Quando ele é consciente, ele já joga direto para o Cristo, para o anticristo, ele já cai direto no anticristo. Olha, é uma espiritualidade, vamos jogar tudo para fora, vamos jogar tudo para fora. Mas os inconscientes ficam aqui, ó, né, pedindo, né, sei lá, querendo se realizar nessa sociedade corrupta e tal, e acaba atraindo para eles as coisas negadas. E esse corpo emocional, ele ganha uma transformação. Ele pode tanto ser, vamos falar isso para vocês entenderem, ele pode ser tanto uma pedra, né, ou ele pode ser tanto uma consciência. Uma consciência. Uma consciência significa que ele sabe relacionar socialmente, ele sabe trabalhar, mesmo ele falando, criando ideologia para Cristo, ele é um verdadeiro profeta, porque ele é consciente, ele é santo, mesmo sendo qualquer coisa da divindade de Deus, ele continua sendo santo, independente do que ele está apresentando dentro da sociedade. Ele é santo, ele é santo. Ele está no trabalho com Deus, ele é santo, ele tem consciência, independente qual é a expressão que ele faz dentro da sociedade, ele continua com essa graça de Deus, certo? De todas as formas. A flexibilidade dos outros corpos emocionais é que faz com que, né, que ele fica de uma certa forma na expressão visual negada. Se a gente for compreender os planos evolutivos de Deus, a gente vamos começar a enxergar que existe muitas pessoas boas fazendo o trabalho e elas estão sendo negado pelos atos que são inconscientes, certo? Entendeu isso que esse que o corpo emocional ele ganha uma complexidade, muita complexidade? O correto é e tudo isso aqui é parte sua, é parte do seu corpo interior, mas no tempo da Guerra Fria ele começa a se dividir aqui, raiz para cá e o tronco para cá. No tempo de Guerra Fria fica bem dividido assim, raiz para cá e tronco para cá. O correto é você relacionar aqui, ó, né, certo? O relacionamento social, depois do seu corpo emocional. Quando você entender o que que é realidade, quando você entender o que que é realidade, você vai entender só isso aqui, certo? Isso aqui é você. Isso aqui é você. Relacionamento social, eu vou permitir o meu corpo emocional, isso vai depender de quem? Né, uma pessoa que você ame, que você quer. Ou então posso trabalhar tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, trabalho, profissão, isso aqui tudo já é espiritualidade, é consciência, dinheiro, fama, dinheiro, tudo aqui fora, aqui, tudo tranquilo aí, ó, não tem nada a ver comigo. De uma certa forma. Aí o que acontece? Os meus corpos emocionais vai ficar defendido na origem. Aí você vai entender que isso aqui é um tempo, uma tempestade. Quando você que acabar, você de 0 a 120 anos, isso aqui acaba, você vai entender que é um tempo passageiro e tudo que você fez vai ficar aqui dentro da sociedade. Ganhou dinheiro, teve esposa, família, tal, 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 tudo aqui, ó, tudo aqui dentro do Cristo. De Deus, volta tudo para Ele. Volta tudo para Ele. Aí o que você tem? Só a consciência interior, o tempo, a tempestade, tudo que passou no tempo, e tudo isso é formado pela consciência da palavra, consciência da vida, consciência do corpo. Aí a consciência do relacionamento social, ele é muito bonito, complexo demais para você trabalhar com ele. Cristo, o anticristo, né?
Glória de um corpo comum, nossa, muita coisa, glória de um corpo comum, é tudo aqui ele fica na posição do marido, ele representa a cabeça da esposa, né, ele representa a cabeça da esposa, a esposa pode representar o corpo emocional, a cabeça pode representar os dons espiritual, e a glória de um corpo comum significa a pessoa tem consciência, existe várias formas de relacionamento, você olhando para fora, né, permitindo que os outros olhem para você, para dentro. Existe uma ideia de a primeira impressão é que fica. Como é que a gente pode entender isso? Eu olhei daqui para lá, por exemplo, a primeira impressão, eu olhei para a pessoa, eu vejo apenas uma imagem, certo? Se a primeira impressão minha sobre aquilo que eu estou avistando, primeiramente, é a imagem, certo? Mas a verdadeira primeira intenção, ela tem que ser uma consciência interior. Se eu conheci o comportamento bom daquela pessoa, então a primeira impressão é aquela consciência interior que eu estou vendo. A primeira impressão que fica, não, eu não estou vendo a imagem da pessoa, mas é a primeira impressão. Ou seja, tudo que é primeiro plano é consciência interior. Mas se eu olhei apenas uma imagem, eu falei a primeira impressão em que fica, então eu estou valorizando o quê? O sexo da pessoa, o dinheiro da pessoa, o poder da pessoa, o que que eu estou valorizando de primeira impressão? É da forma que eu olho que eu olho. Eu olhei a pessoa a primeira vez, assim, eu vi apenas a imagem, não conheço ele, não sei quem é, tal, tal. É a primeira impressão que fica? Então não é uma primeira impressão, é uma segunda intenção, porque eu não conheço a pessoa. A primeira intenção ela tem que tudo que é primeiro plano, ela tem que se dar referência à nossa consciência interior. Certo? Para a gente entender isso, certo? A segunda impressão, ela tem que dar pela imagem do homem, ela tem que dar pela imagem do homem, certo? Se eu falei que a primeira impressão que fica e eu olhei a imagem da pessoa, vi que ela tem um sexo bonito, tal, 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 então eu estou negando tudo que é de importante para mim me satisfazer emocionalmente. Entenda isso. Entendendo isso que ficou bem explicado, né, essa consciência exterior, vamos dar continuidade aqui. Quando eu estiver relacionando a mim mesmo, tenho que ter consciência na palavra, consciência na vida e a consciência no corpo, transformando essa consciência em relacionamento social para ser gloriado com a sua sociedade de acordo com o ambiente e com as línguas desses ambientes, representando o corpo e o espaço de corpo. Este espaço de corpo vai explicar a consciência interior de cada corpo em específico, né? E o corpo vai ser representado por Cristo no tempo de Guerra Fria, representando o globo. Muito bonito, muito interessante. Vamos dar uma fala aqui sobre o espaço de corpo. É bem daquilo que eu estava dizendo. Eu tenho que focar, não é naquilo que eu estou vendo, né, primeira impressão não pode ser aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu estou, vendo que é importante, que é consciência interior para outra pessoa. A primeira intenção da pessoa, não a minha primeira intenção, aquilo que eu estou à vista. Eu tenho que ver o que que é a intenção dela e que é primeiro plano a consciência interior, certo? De uma certa forma. Existe muita complexidade, por exemplo, às vezes as pessoas estão aí buscando uma namorada e tal, então a primeira impressão que fica: "Eu gostei da pessoa sexualmente, então vou permitir meu corpo emocional, ela vai permitir o corpo emocional, tranquilo". Entenda o quanto é complexidade, mas o que que eu tenho que valorizar na pessoa, o correto é a primeira intenção, a sua consciência interior. A primeira intenção para mim tem que ser a sua consciência interior. A segunda intenção é aí sim, essa imagem, aquilo que nós estamos vendo. Eu tenho que dar referência a todos os corpos que eu vejo, eu tenho que dar referência à sua importância. A sua importância sempre das pessoas todas vai ser a sua consciência interior, não é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu estou sentindo de segurança, de respeito, né, de educação, é isso que vai trazer para mim uma harmonia, vai deixar o meu corpo flexionado para ela. É isso que vai me deixar eu feliz, alegre, pessoas que me respeitam, que me amem de verdade, que não quer me atrapalhar em nada, que quer de uma certa forma me ajudar a ser alguma pessoa, eu vou entender que essa pessoa é uma pessoa importante para mim, ela vai fazer o meu corpo emocional vai ficar flexionado para que eu possa também, de uma certa forma, me mover para ela, me permitir,
ela possa fazer tudo para mim, eu posso fazer tudo por ela, porque nós queremos o bem um do outro. Os nossos corpos estão flexionados pelo bem, pela uma consciência, pelo aquilo que nós construímos no nosso relacionamento, ganhando essa consciência interior, não pelo aquilo que nós podemos mostrar aos outros, apenas uma imagem, a nossa riqueza, a nossa grandeza, blá, 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 blá. Vai, tanto de falsidade e tal, aí as pessoas estão sofrendo a crise ali, deprimido, com tanto de dinheiro, com tantas coisas, tanta crise também. Não é assim que a gente relaciona o bem, não é o dinheiro que vai determinar. Podemos nos realizar com muitas coisas, mas são coisas que vai passando no tempo, né. A crise, ela vai pegar todo mundo, independente se você está rico, se você tem dinheiro, se você não tem, você vai ser, de certa forma, você vai, passar por esses processos e vai ter que compreender que a primeira intenção é o espaço do nosso corpo, ele é espiritual, ele é a consciência da palavra da vida, ele é a consciência da vida, ele é a nossa consciência interior. Isso é a primeira intenção. A segunda intenção é sempre aquilo que nós estamos vendo sobre a imagem do outro. Eu tenho que conhecer aquela imagem para mim ter uma realização junto com ela. Entenda isso de todas as formas, trabalhe isso em suas consciências. Vamos entendendo isso. Faz o trabalho de conscientização sobre esse blog diário, ok? Vou terminar este título, né? Este blog diário de 533, com o título Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, segunda parte, Consciência da Palavra, segunda parte, ok? Com título e subtítulo. Se inscreva neste canal só se vocês estiverem sentindo realizado. Se vocês não tiver essa liberdade de realização, não faça nada, não move nada, não move nem coisa certa, nem coisa errada. Fica do jeito que você está, parado, sem nada, não precisa fazer nada, ok? Agora, se você tem a liberdade de realização, né, com essa grandeza de Deus, com esse Cristo hoje, que está representando esse poder de Deus negado, de uma certa forma, para os atos, eles são o próprio poder de Deus, mas para os atos inconscientes, ele é apenas uma crise, né? O Jesus do relacionamento social. Entenda isso. Estou bem especificando isso dentro dos blogs diários para que vocês possam compreender isso de toda forma, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.